Renato. Você tem 3 minutos? No vídeo de hoje falaremos dele, Renato Albani, ou como nós chamávamos antes ele aqui na Serra, no Espírito Santo, Renato Batata, o cara sangue bom que eu conheci ainda antes de 2010, 2011, bom, antes, né, entre 2008 e 2009, enquanto eu pensava em passar na Polícia Militar do Espírito Santo e já havia tido também algumas experiências no palco do stand-up. Renato Albani, que morava aqui no bairro muito próximo de onde eu morava, que aliás hoje eu moro pertinho. Ele morava em Laranjeiras e hoje eu moro em Colina de Laranjeiras. E as lições então que eu tenho para passar para você, são importantes para você que de repente pensa que pode não ter tantos resultados na vida. Mas então, antes das lições que eu vou te passar, que é muito interessante, eu tô com medo de não ter resultado. Esse cara é um grande exemplo para demonstrar para você que talvez você possa sim ter resultados na área que você quiser dominar. Às vezes, quando a gente pensa que eu quero ter resultados, sempre imagina que quer ter resultado em qual área? Quer ser famoso, quer ser milionário, quer ser artista, enfim. Existem muitas formas de você ter ótimos resultados, ter uma vida super agradável aqui nessa existência, sem necessariamente se tornar famoso, ou um super atleta, ou alguém tão reconhecido e renomado quanto ele ficou devido à sua competência de fazer rir. É interessante que quando ele mais jovem, ele era um cara bastante engraçado, mas não era assim previsível que ele teria todo esse sucesso. Ou seja, obviamente, apesar da sua personalidade realmente divertida de se estar perto, não quer dizer que isso somente o ajudou. Comprova o fato então que ele trabalhou e estudou muito, ou seja, é totalmente mérito não só de sua personalidade, mas de seu esforço e trabalho para dar certo. Antes que possamos ir para as 3 lições, eu tenho alguns fatos interessantes da época em que eu convivi, eu o vi por algumas vezes, não éramos efetivamente amigos, mas éramos conhecidos. Renato, inclusive, que não era conhecido como Renato Batata, mas apenas Batata. Um cara bem gente boa, engraçado, como já disse antes. Determinadas vezes que eu vi foi num churrasco na casa de uma amiga chamada Ana Paula, se não me engano, e uma outra na central do bairro, em que subimos para o 2º andar, ficamos lá tocando violão, rindo, conversando fiado e tomando uma gelada. Foi essas experiências que eu tive com ele, e provável, se eu não me engano, ele nem mexia com comédia ainda. E eu havia tido algumas experiências com um grupo de comédia aqui no Espírito Santo, chamado Comédia à la carte, com Fábio Flores, Raquel Ferreira e Vitinho Moraes. Fábio Flores hoje conta com palestras, ele é um palestrante renomado aqui no meu estado. O Vitinho Moraes tem um belíssimo trabalho como palhaço, com crianças e eventos. E o Raquel Ferreira hoje trabalha na TV Vitória, que é a Record aqui do Espírito Santo, e também faz shows de comédia. Estou aqui atualizando você para entender, né? Estou informando como que era nessa época, em que ele era também um anônimo. E ele participou, se eu não me engano, no Comédia 027. 027, que é o prefixo de telefone capixaba. Era ele, se não me engano, o VTREC ou PJ, se eu não me engano. Acho que é isso. Enfim, eu tentei por algumas vezes, porém no ano de 2010 eu passei na polícia. Eu vim de uma origem muito humilde, passei na polícia, fiquei muito feliz. Me formei em 2011 soldado de polícia, ou seja, concursado. Por mais que a minha vida de repente não pudesse ser tão fácil, eu saberia que ela jamais seria tão ruim novamente. Ou seja, nessa época em que eu me aventurei por N coisas, né, tentava talvez entrar na música, aventurei-me na comédia, que aqui no Espírito Santo era muito pequeno, ainda é. Nós não temos nem 4 milhões de pessoas e atualmente, em 2023, só 2 bares de comédia. Em 2011, eu formando, eu saí de R$575 por mês para ganhar cerca de R$3.000, 3 mil e pouco, ou seja, quase 6 salários que eu ganhava na época. Então eu estava me sentindo muito melhor e era logo concursado, não é mesmo? Diante disso, encontrei por algumas vezes Renato Batata, e essas 2 vezes são bem interessantes para você saber quem é esse cara. Esse cara é top. Numa das vezes que eu vi, ele já tinha começado a alimentar a ideia de ir para São Paulo. Estávamos lá no Bar do Alemão, não é bem um Bar do Alemão, é o Espetinho do Alemão, na central de Laranjeiras. Ele parou, falou comigo, todo malemolente. Alguns vídeos dele já começavam a circular aqui e ali, mas ainda não era nada demais. Ele fazia muitos shows num bar chamado Mercearia, que depois trocou de N nomes, agora é um bar de rock. Numa dessas passadas ele falou, poxa, de repente é interessante ir para São Paulo, estou desenvolvendo, fazendo shows semanais, mas aqui né, Tubarão, é complicado. Não tem muita gente. E ele citou que pensava e gostaria da ideia de ir para São Paulo. E eu falei o seguinte, Renato, provável que eu não vá, pô. Afinal de contas, hoje eu sou concursado, né? Como sabemos a história, ele se arriscou algumas vezes, começou a ficar um pouco conhecido, ainda não muito. Eu o vi novamente no mesmo lugar, lá no Espetinho do Alemão. E aí ele falou comigo, cara, eu tô sentindo, vai acontecer. Estou com amigos em São Paulo que está aí, de repente, buscando despontar na comédia.
E é importante ressaltar que naquela época a comédia tinha dado uma baixada no sentido que o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, o CQC, essa galera inteira que tinha bombado no stand-up comedy no Brasil, tinham começado a ser encaminhados para programas como apresentadores, como repórteres, como redatores, enfim. Eles foram se enquadrando em outras áreas, fazendo com que eu acreditasse e a grande maioria das pessoas acreditassem que não teria de repente um outro hype de comédia. E ele já fechado ali com o Thiago Ventura, os 4 amigos, e eu ouvi novamente e ele falou: Tubarão, eu estou sentindo. É a hora, cara. Nunca pensou, não? Em voltar a fazer de repente, pô. Eu nunca nem assisti seu show, Tubarão. E eu não tinha exatamente um show. Eu tinha umas sketches interessantes, que eu falava sobre relacionamento, tinha muito palavrão, enfim. Mas eu, de repente, poderia ter estudado com uma determinada capacidade de aprender. Mas a minha história não importa. O que importa é que ele falou novamente comigo que, cara, eu estou sentindo. Eu acho que vai acontecer. Eu vou para São Paulo. E eu, mais uma vez, falei: Renato, eu sou concursado. Você acha que eu vou largar isso daqui para ir para São Paulo, ficar com vocês tomando gelado e contando piada? Pois é, ele largou a engenharia e foi. Daí já sabemos, né? Ele despontou, bombou, ficou amigo do Neymar, passeou, enfim. Hypou, o cara é bom, continuou estudando, ficou muito bom, apesar de depois de 10 anos se formar em engenharia, se tornou ele o Renato Albani, não mais batata. Com sucesso, sem mais aquela pochetezinha de cerveja, se tornou um pouco mais fit e amante de tênis. E claro, muito engraçado com essa comédia que todos nós amamos. E aí vem a outra vez que eu vi. Tinha uma boate aqui chamada Woods, Boate Woods, e eu cantava na dupla chamado Rafinha Nossa e Tubarão. E num desses shows, não me recordo se 2015 ou 2016, ele apareceu novamente, já com o status de famosinho. E ele me olhou assim, eu pensei, pô, de repente vai nem falar comigo? Mas veio, falou comigo, me cumprimentou, a gente trocou uma ideia, trocamos telefone na época e eu até fiquei de tatuar o braço dele. Era um microfone que vai com fio até a veia. Ele fez essa tatuagem com outra pessoa, não me lembro o que aconteceu, acho que ele teve dificuldade de agenda, não pôde vir aqui para poder fazer. Enfim, para nós chegarmos nas 3 lições, entenda o desfecho. Ele voltou para São Paulo, tatuou com outra pessoa, eu também sou tatuador, caso você não saiba, tá? Ele foi para São Paulo, ficou bem de vida, provavelmente rico, bastante milionário, enfim. E eu acho isso incrível porque é bonito de se ver quando alguém que você percebeu ser próximo a você, de alguma maneira, como eu disse, não era um amigão, mas eu o via sempre e ver ele despontar por competência e talento. O Thiago Ventura também bombou, outros hyparam e eu não, porque eu era concursado. Eu queria ficar aqui que eu sou concursado. No ano de 2023, por exemplo, eu estou indo quase sargento. Não tenho nenhum tipo de remorso frente a isso, mas é interessante de saber essas lições que você pega e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para falar do meu ilustríssimo Renato Albani e vou começar na primeira lição, que para mim é bastante importante. Então vamos logo para a primeira lição, depois de toda essa história. A primeira lição é o seguinte: eu nunca naquele tempo imaginei ir para São Paulo, afinal de contas eu já estava estabilizado, não é mesmo? Eu era concursado e a lição é: estabilidade é um cemitério de talentos. Cuidado de você ficar muito apegado com aquilo que você conquistou. Você de repente troca de gaiola. Eu não tinha conhecido muitas coisas na vida. Mal eu tinha saído aqui da Serra, tinha feito uma viagem para Minas Gerais de moto. Aliás, moto não, de Honda Bis, junto com meu irmão em um dia, numa viagem que durou 17 horas. Enfim, estabilidade é um cemitério de talentos. Cuidado com a sua gaiola. De repente, quando você troca de gaiola, troca de emprego, fica concursado, você pode perder uma oportunidade. Como eu já falei, eu não me importo, eu não me chateio. Porém, vez ou outra eu pensava, caramba, se eu tivesse ido. Não quero afirmar aqui que de repente eu teria tido resultado, que eu era o engraçadão, que eu ia ter sucesso. Não é isso. Entenda a proposta da lição, que a estabilidade de repente é o que te deixa quentinho, mas é o que te impede de ir além. E isso me remete à segunda lição, que é o seguinte: o seu lugar é o mundo. Você nasceu para o mundo, assim como ele fez. Não sei se você de repente sabe, o Espírito Santo tem 3,8 milhão de pessoas, nem 4 milhões. São Paulo tem 13 milhões. É isso mesmo, Google? Não sei, dá um Google aí. Mas eu sei que é bem mais pessoas. Tem centenas de bares, tem teatros, ou seja, tem uma vida noturna muito mais movimentada, tem oportunidades muito maiores. É fato que, provavelmente, se ele tivesse continuado aqui, ele talvez tivesse tido um determinado sucesso, apresentado uma reportagenzinha aqui num programa pequeno, aqui e ali. Nada contra o Espírito Santo. Eu não estou aqui fazendo crítica, aliás, muito pelo contrário, eu amo o meu Espírito Santo, eu adoro ser capixaba. Porém, a gente tem que tomar um cuidado. Eu sempre serei capixaba. Posso morar no Japão, mas ainda assim serei capixaba, não é mesmo? Porque eu sou daqui. Porém, o seu lugar, o meu lugar e o lugar dele é o mundo. Eu espero e acredito que ele rode o mundo, que ele vá mais longe. Agora que você já sabe que a estabilidade é um cemitério de talentos e que o seu lugar é o mundo, vamos para a terceira lição. A terceira lição é o seguinte:
Eu, por exemplo, não quis me arriscar naquele momento, muito novo, 25, 26 anos, até os 27, 28, não quis. Eu estou hoje com 37. Ou talvez eu tivesse com uns 30, não sei, enfim. Entendendo sobre a minha necessidade de estar estável e também o meu desejo de estar aqui, eu fiquei com medo de perder as pessoas que eu convivia, o meu trabalho, que eu amo até hoje, que eu adoro ser policial também. Mas a única verdade que existe você só perde uma coisa na vida. E não necessariamente você perde, né? Eu acredito que talvez você transcenda dessa existência para outra. Mas a única coisa que você realmente é capaz de perder é essa centelha que anima você, que dá vida a você. É o sopro divino, é a sua vida em si, talvez chamado de consciência ou sopro espiritual. E vamos concluir porque o nome do canal é Você Tem 3 Minutos e olha quantos minutos já temos. Entenda, não se apegue àquilo que você já conquistou. É claro que você tem que ter a sua gratidão, mas não deixe de voar, não deixe de conquistar, de alegrar, divertir. Imagina se ele não tivesse ido, se arriscado. Olha quantos sorrisos deixariam de ter sorridos, né? Caso ele não tivesse escolhido sair daqui, ou seja, desapegar da estabilidade de um emprego de engenheiro, ganhando razoavelmente bem, segundo a realidade brasileira, não é? Ou seja, ele foi, voou, fugiu de estabilidade, ele não se importou com aquilo que já conquistou, porque ele sabia que ele poderia ir muito mais longe. E ele não deixaria, de repente, de ser capixaba, ele não deixaria de ser da nossa terra, não é mesmo? Só que ele ia conquistar, ia levar o nome de nossa terra para todo o Brasil e às vezes em viagens para o exterior, em shows no exterior. Então, a única coisa que você tem a perder é a chance de realizar algo maior. Não perca isso. Bom, esse foi meu recado para você que está aqui me assistindo, mas para você, Batata, ou agora, Renato, desejo para você não sorte. Sorte, no sentido natural popular da palavra, são para as pessoas que são meio preguiçosas e não fazem por onde. Você não precisa de sorte. Você tem competência, estuda, vai atrás e é bastante engraçado e divertido. E espero que você divirta muitas mais pessoas por aí, com muitos shows mais divertidos, programas, enfim. Eu tenho muito orgulho de em algum momento ter participado minimamente da sua vida, da sua trajetória, de ter visto você acontecer. Eu me orgulho de contar para as pessoas o quanto você foi esforçado, acreditou em si mesmo, não se apegou, no mínimo, sabendo que poderia conquistar muito mais. É um grande exemplo, por isso que você está aqui no meu maior vídeo até agora do canal. Um forte abraço para você, até a próxima piada, até o próximo riso, e é isso aí. Ah tá, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu sou o Tubarão e tem vídeos todos os dias aqui no Você Tem 3 Minutos, tentando trazer um pouco de informação, entretenimento e quem sabe algum ensinamento ou reflexão em forma de crônica anacrônica. Eu não sei se vocês estão captando aí, tem um cachorro maldito do meu vizinho latindo. Valeu! E se você quiser adquirir o melhor manual prático para atingir o sucesso, basta clicar no link na descrição do vídeo. Lá tem um vídeo de 25 minutos que vai ser importante para você compreender o que eu posso te oferecer.